Pessoal, boa tarde. Tema da nossa aula de hoje, Primeira República e Primeira Guerra Mundial. Na verdade, esses dois temas nós já discutimos em sala de aula. Então, essa conversa de hoje é um resumo, né? Uma síntese para que vocês possam se preparar melhor para fazer a avaliação na semana que vem. Com relação à Primeira República, também chamada por alguns profissionais da história de República Velha, foi um período da história do Brasil que se estendeu de 1889 a 1930, quando se inicia, portanto, com a deposição do presidente Washington Luiz, na verdade, como uma consequência da Revolução de 1930. Então, esse período é conhecido como República Velha, mas para melhor facilitar, nós vamos tratar aqui como Primeira República. Tá bom? Então essa Primeira República foi iniciada no Brasil com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, que teve como figura central, todos vocês já sabem, conhecem, Marechal Deodoro da Fonseca. Então essa derrubada da monarquia não foi algo que aconteceu porque as pessoas queriam construir, aliás, os participantes desse processo queriam construir um país mais justo, um país mais democrático, né, um país com mais igualdade. Não. Essa república ela foi construída porque os líderes políticos, as pessoas com poder aquisitivo, com poder político e econômico, estavam descontentes com o Império Brasileiro. Então essa derrubada da monarquia ela aconteceu porque houve uma queda de prestígio, houve uma perda de apoio político, fazendo com que esse regime, né, se tornasse impopular, não entre os populares, mas se tornasse impopular entre as elites do país na época. Então, repetindo mais uma vez para ficar nítido, essa construção da República no Brasil não foi um processo histórico que teve a participação maciça da população. Foi um processo construído porque as elites do Brasil estavam descontentes com o Império Brasileiro. Portanto, tanto é, aliás, que teve a participação, a liderança, né, de militares, como por exemplo, que estavam insatisfeitos, não só de 1889, mas estavam insatisfeitos há muito tempo com a forma de condução do país pelo Império. Claro que teve uma participação da sociedade, sobretudo das oligarquias paulistas, que organizaram um movimento para derrubar, né, a monarquia brasileira. Então, 15 de novembro de 1889, sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, os militares iniciaram a construção da República Brasileira a partir, né, da destituição, da retirada do Visconde de Ouro Preto, né, do gabinete ministerial. E posteriormente, né, levaram que José do Patrocínio a proclamar a República na Câmara do Rio de Janeiro. Esses dois fatores importantes marcam, portanto, o início da República no Brasil. Eu preciso dizer que essa construção da República no nosso país, ela tem uma certa divisão em períodos. Por exemplo, nós temos nessa própria República uma República da Espada e uma República oligárquica. Expliquemos aqui. República da Espada porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E República Oligárquica porque, né, a partir de 1894 nós vamos ter uma participação muito maior de presidentes ligados àqueles produtores de terra, né, aqueles donos de terra. Então, a oligarquia tem a ver, portanto, com produtores, com donos de grandes propriedades de terra. Então, a Primeira República ela pode, né, ser vista nesse sentido, República da Espada e República Oligárquica. Se nós fôssemos fazer aqui um mapa mental dessa Primeira República, nós teríamos que dizer o seguinte: foi um movimento, um processo histórico importante no nosso país, porque foi nesse momento que nós tivemos a Constituição de 1891. E essa Constituição de 1891, ela trouxe alguns pontos nela que são interessantes, que são vistos inclusive até hoje. Por exemplo, a questão do federalismo. E o que significa isso? Uma autonomia dos estados, ou seja, os estados passam agora a ter autonomia, passam a ter liberdade para construir as suas políticas. Nós temos também a adoção do presidencialismo. O que é isso? É onde o chefe do executivo é comandado
pelo presidente da República e a adoção de um mandato de 4 anos, que existe até hoje. E nós também tivemos também, nessa Constituição de 1891, a adoção de um sistema eleitoral, sufrágio universal masculino, né? Muito importante também essa questão. A questão do voto feminino, posteriormente com Getúlio Vargas. E nós temos aqui também um item muito importante, embora muito desrespeitado, mas foi construído na Constituição de 1891. Eu falo aqui do Estado laico, né, que há a separação entre Estado e Igreja. Uma pausa para que a gente possa discutir de forma mais simples o Estado laico para ficar nítido. O Estado laico significa o quê? Não significa que o Estado deve desprezar todas as religiões. Não. Significa dizer que o Estado não deve adotar uma religião como sua principal. Ora, muitas pessoas dizem, mas o Brasil é um país essencialmente católico. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros são católicos. Mas isso não significa dizer que o Estado brasileiro, que o país Brasil é católico. Não é? A maioria das pessoas são católicas, mas o país ele não pode e não deve adotar uma religião como oficial. É preciso que nós deixemos isso bem claro. Uma outra ideia importante, que as pessoas confundem também com relação ao Estado laico, significa dizer o quê? Ora, se o Estado não pode adotar uma religião como oficial, a católica, por exemplo, quando as pessoas são maioria, significa dizer que o Estado brasileiro é ateu, porque ele não adota nenhuma religião. Isso é uma falácia, ou seja, isso é um erro grande, porque o Estado laico não é um Estado ateu. Significa dizer que o Estado laico deve fazer o quê? Respeitar todas as crenças, não adotando nenhuma como oficial e, portanto, respeitando também as pessoas que não possuem crença alguma. Essa é uma discussão importante que eu precisava fazer uma parte para que a gente pudesse deixar isso claro, tá bom? Então, todos